sou Neuma de Moraes, carinhosamente Dona Neuma. Hoje eu estou estreando o meu novo canal no YouTube, onde eu quero entrevistar, falar sobre mulheres de lutas. É necessário que conhecemos as histórias de cada uma. Não é fácil conquistar cada espaço da nossa vida. E todos esses passos requer muita dedicação, requer determinação, requer essa força que vem de nós mulheres. Hoje aqui nós estamos entrevistando a nossa professora, doutora Priscila Schuber, da UFR de Rondonópolis. Conta um pouquinho da tua vida, para que a gente possa inteirar no nosso programa, professora. Bom, meu nome é Priscila, sou nascida em Nilópolis, na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Sou filha de um pai pastor, batista, muitos anos. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Sou de uma família de mulheres fortes. Minhas avós são referência na minha vida. E estou aqui em Rondonópolis através de um concurso público que eu prestei para docente na Universidade Federal de Mato Grosso à época, hoje Universidade Federal de Rondonópolis. E no dia 23 de fevereiro nós conseguimos criar, depois de um tempo de muita luta, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas Estamira Gomes de Souza, onde nós nos ocupamos de contribuir para que a universidade cumpra o que preconizam as leis 10.638 e 11.645, que obriga toda instituição de ensino do país a trabalhar com história e cultura de África e de afro-brasileiros, né? E indígenas. É maravilha. Isso é um enriquecimento que eu vejo e é necessário, porque nós temos que buscar dentro das nossas origens, eu acho que esse resgate das nossas origens. Nós só se tornaremos pessoas fortes se a gente busca o nosso passado, a valorização desse passado, a valorização da nossa história, da nossa origem, que nos faz fortes. Então, eu percebo e quero agradecer por você estar aqui, professora, contando um pouquinho dessa história, desse resgate, fazendo esse crescimento da nossa universidade. E eu estudei na Universidade Federal de Mato Grosso, antigamente, hoje o UFR, que é uma luta constante. Precisamos ter essa garantia das universidades públicas para que a gente tenha acesso da nossa juventude, dos nossos jovens. E agora eu quero que você conte para nós, professora. Eu sei que dentro dessa luta precisamos garantir esses resgates de racismo que a nossa sociedade hoje implanta. Eu quero que você conte para nós um pouquinho do que aconteceu recentemente contigo. Hoje, você levando esse conhecimento, partilhando com com uma classe que a gente percebe que os nossos advogados, classe de direito, onde você tem as defesas de luta e você leva. E eu queria que você contasse um pouquinho para nós o que aconteceu contigo numa palestra que você fez para a OAB, né? Para os nossos advogados, pessoas que nos defendem, que é para nos defender, né, de todas as injustiças sociais da nossa cidade. Expõe para a gente o que aconteceu. O acontecimento da semana passada, da palestra, não é algo novo na minha vida. Violência racista e violência machista, violência de classe, é uma coisa que nós, população negra, sofremos todos os dias, né? O racismo não é uma invenção nova, é um crime premeditado desde 1492, desde o encontro colonial, e que jamais foi interrompido no Brasil. Então a população negra é vítima desse crime ininterrupto de racismo. Então, na quinta-feira passada, eu recebi um convite da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Estudos Jurídicos da OAB para ministrar uma palestra num evento que foi construído com essas comissões e os cursos de direito da cidade de Rondonópolis. E eu me propus a falar sobre racismo e saúde mental, porque não é fácil ser negro em lugar nenhum do mundo, mas menos ainda no Brasil,
porque aqui vigora a ideia de que vivemos sob uma democracia racial. Nunca foi democracia. Nós, população negra, nunca experimentamos democracia racial. Então, isso é um mito. O que nós experimentamos é a violência cotidiana. Então, eu fui falar sobre a violência, sobre racismo e saúde mental, porque a população negra precisa provar a todo instante que é humana. Eu preciso dar provas de que os meus cursos são válidos, que a minha perspectiva é válida, que os conhecimentos que eu aprendi com a minha ancestralidade, com os meus avós, com os meus pais, com aqueles que vieram muito antes de mim, com as religiões de matriz africana, com os movimentos negros, eu preciso ficar provando que tudo isso é legítimo, que existe saber fora da universidade e em outros lugares. Então, ser contestada não é novidade, é doloroso, adoece. Adoece física e adoece mentalmente. Então, eu fui falar sobre o meu sofrimento, porque eu tenho direito a ter voz. Sim, com certeza. O médico psiquiatra Frantz Fanon, ele diz que falar é existir absolutamente para o outro. Então, eu fui falar, porque eu existo, a população negra existe, e nós não somos minoria. Nós somos maioria da população brasileira. E se juntarmos aos indígenas, somos um número ainda mais expressivo. Com certeza. Então, eu fui falar sobre isso. E tudo teve início com a minha fala sobre a morte do meu pai. Meu pai faleceu, depois foi vacinado pela Covid, faleceu porque deu entrada num hospital por uma outra razão e acabou contraindo o vírus dentro do hospital público. Naquele momento, eu não sei se a senhora se lembra, dona Nilma, mas o governo brasileiro não tinha estabelecido protocolos de atendimento à Covid nos hospitais públicos. E os recursos da saúde, assim como da educação, têm sido cortados. Nós temos visto várias denúncias, né? Sim. Inclusive de venda de recursos públicos, né? E eu, Priscila, identifico a falta de políticas públicas de saúde naquele momento e ainda hoje como parte das causas que levaram meu pai a óbito, como parte das causas que fazem com que eu não tenha a presença do meu pai, que era uma pessoa importante, como as 666 mil vítimas de Covid mortas pela incapacidade desse governo e a falta de compromisso com a vida dos mais pobres. Isso é constatado. Isso é constatado, tem dados. A CPI da Covid provou a falta de ação desse governo, a falta de competência e de pessoas capazes, formadas, que respeitassem a ciência e os protocolos de saúde. Então, eu responsabilizo essa falta de cuidado com o povo, de cuidado, de afeto, de política pública para com os mais pobres. Isso tem a ver com o falecimento do meu pai, que não apenas morreu, mas foi sepultado sem os ritos que para ele eram importantes. Meu pai era um pastor sério, honesto, jamais enriqueceu com a religião. Ele sempre disse que ao ser velado, queria ser velado na igreja, e eu não tive o direito de ver meu pai sair do hospital. Meu pai saiu plastificado, enrolado em um plástico, direto para a funerária. Funerárias que estavam ali tentando lucrar com a morte dele. Meu pai não teve o direito de ouvir, de ter os hinos que ele gostava cantados, de estar na igreja, que ele viveu a vida inteira para isso. Esse direito me foi roubado. O que eu pude fazer era colocar, eu e meus irmãos e irmãs, colocar o terno dele e a Bíblia dele em cima do caixão, com uma pá carregadeira jogando terra quase em cima da gente. Eu tenho o direito de falar sobre essa minha experiência e ninguém pode contestar. E uma pessoa que estava na plateia se sentiu no direito de dizer que eu não podia falar sobre isso. E só falou isso, dona Nilma, porque eu sou mulher e mulher negra. Não falou isso com nenhum outro palestrante, não falaria isso com um homem branco, rico. É uma violência racista e machista. E eu disse a ele, você não pode determinar o que eu falo. Eu sou uma professora, eu cursei desde da pré-escola até o pós-doutorado em instituições públicas, eu defendo o ensino público, não admito esse projeto de cobrança de mensalidade. Eu sou servidora pública, eu me capacitei. Não foi por mérito meu apenas, foi por muita gente que veio comigo e antes de mim. E esse moço, eu não sei qual é a formação dele,
ele se sentiu no direito de me interromper e eu não admiti isso. E o mais agravante ainda é, além de te gravar sem a tua autorização, é estar usando isso contra contra você, contra nós mulheres, contra também tudo o que a gente abomina dentro de uma sociedade. Porque essas perdas que você tem colocado, esse sentimento que você ressalta aqui agora, é um sentimento da nossa população do Brasil inteiro, que nós vivemos isso, por negligência, sim. Então a gente percebe e a gente quer ser solidária contigo nesse momento de luta, porque as perdas... e a gente não devemos conceber isso hoje que nós vivemos, essa discriminação, esse preconceito contra as mulheres negras, a minoria, contra essa mulher em si, né? Então, assim, a gente percebe que a sociedade precisa amadurecer muito ainda. E para isso nós precisamos estar aqui dando as mãos umas para as outras. Precisamos nos unir, sim. E eu agradeço, Priscila, por você estar aqui nessa estreia do meu canal para você expor isso, porque precisamos desse crescimento de nós mulheres juntas. Precisamos. Quando eu vejo, Priscila, você expondo toda essa dor que você transcende em você e que nós mulheres não podemos também, nós temos que sensibilizar a isso. Quando nós percebemos tantas coisas que aconteceram no Brasil ao longo desses 6 anos, quando nós vimos a nossa presidenta Dilma sendo caçada, sendo tirada do poder por ser mulher. E a gente percebe que quando a mulher levanta a voz, ela expõe o que pensa, ela tem que ser podada, inibida. E não podemos conceder isso. Não podemos. E por isso que eu quis e pedi para que você fizesse parte dessa estreia do meu programa, porque precisamos de mulheres assim. E é dessa forma, é nos unindo, é se fortalecendo que nós vamos enfrentar essas barreiras. E eu quero dizer que você não está sozinha nessa luta. Estaremos juntas contigo nessa batalha de luta para que a gente vamos erradicar isso no Brasil. Não podemos, sabemos que a nossa caminhada é longa, mas ela tem que ter o início dessa luta. E ela pode ser já... Eu sei que você chegou até aqui. Foram muitas batalhas. Você e outras mulheres para alcançar para chegar no patamar onde você está. E não podemos deixar ninguém nos calar. Nós precisamos desse olhar, dessa força. E nós só vamos conseguir vencer essa batalha se estivermos juntas, sim. Isso eu tenho certeza. Tenho assistido tantas outras mulheres que têm sofrido muito. Na violência doméstica, às vezes os próprios pares. E aí, quando a gente, nesse momento, você, uma doutora, uma pessoa que tem qualificação, você está ali expondo suas ideias num espaço onde as pessoas, por direito, teriam que estar te defendendo, e eles estão querendo escrachar, eles querendo pegar de você, no seu íntimo, aquilo que você tem de melhor para passar para eles. Eles querem banalizar isso. Não vamos aceitar. Dona Neuma, é surpreendente o fato como... A senhora é professora, eu também. A senhora sabe que as escolas e as universidades têm autonomia e que são espaços de debate de ideias e perspectivas de mundo, não é? E eu fico surpreendida como nós, professores e professoras, somos desrespeitados. Esse evento foi gravado por alguém aqui da cidade que estava na plateia e foi apropriado por esse cidadão que me agrediu a partir de seus valores racistas e machistas, sem minha autorização de uso de imagem e de áudio, como a senhora falou. E um político aqui da cidade começou a replicar e a dizer o que ele pensa sem me ouvir em nenhum momento. E fazer uso político desse áudio, né? Mas esse político foi meu aluno.
num curso de especialização em Direitos Humanos na UFMT. Me enviou vários e-mails, queria que eu o orientasse na produção do seu trabalho final. Me elogiava, disse no e-mail que eu tenho guardado, que nós tínhamos muita compatibilidade teórico, metodológica, perspectiva de vida, que ele jamais foi a favor da violência. E eu não sei se ele se esqueceu dessa relação ou se esse fascismo que ronda a sociedade brasileira é tão forte que ele foi capturado por essa violência, né? E depois um senador aqui do estado se apropriou também desse vídeo a partir do deputado e está replicando, tirando proveito de uma ação violenta e tentando transformar essa agressão a uma professora em algo positivo. É assim, surpreendente como os valores dessa sociedade estão frágeis, né? E marcados pelo racismo, pelo machismo, pela desigualdade socio-racial. Eu me surpreendi com esse político, porque mesmo ele sendo de extrema direita, eu não achei que ele poderia cometer uma violência machista, racista e contra alguém que foi sua professora e que ele protestou votos de admiração. Quando é que ele estava sendo sincero? No e-mail ou agora? Não sei mais. Eu tinha consideração por ele. Hoje eu fico surpresa com essa atitude. E a senhora tem razão, é só nos unindo e mostrando que 70% da população não apoia esse governo. A gente percebe que já virou algo eleitoreiro, sim, né? Sim. Nós sabemos que aí, hoje, dentro das pesquisas, nós mulheres, que são a maioria da população, nós rejeitamos todas essas políticas hoje do atual presidente que está aí. Nós rejeitamos tudo isso porque há uma desconstrução de todas essas políticas públicas existentes, e a gente percebe que estão usando, sim. A gente percebe que estão usando dessa pegada para tentar desqualificar nós mulheres. E nós não vamos permitir isso. Nós não vamos permitir porque nós sentimos na pele. Nós somos donos de casa, a gente não precisa de pesquisa para a gente sentir essa desconstrução das políticas públicas, não precisamos de pesquisa, basta sair aí. Basta a gente chegar, como você disse, seu pai chegou no hospital, foi contraído, não conseguiram lutar. Você chega hoje da economia. Dentro da economia hoje, que a dona de casa, ela não está conseguindo levar. Como nós temos muitas mulheres solos hoje, e elas não conseguem chegar em casa hoje para levar comida para os seus filhos. E eu até coloco, muitas vezes, professora, dentro da minha história, eu tenho 40 anos na vida pública, sou professora, trabalhei quase 40 anos em sala de aula, onde tive esse contato, onde você tinha ali com os filhos. Depois eu tive a oportunidade de ser secretária de assistência social, tive esse contato com as famílias. E lá atrás, quando a gente ingressava nesse movimento, a política partidária, onde você visitava as famílias, você chegava na casa das pessoas, elas não tinham, estavam fazendo um arroz branco para essas crianças comerem. E nós tínhamos também, eu ia trabalhar, eu passava pela antiga rodoviária, eu descia do ônibus, e chegava ali, eu via aquelas pessoas revirando lixo naquela antiga rodoviária. Eu chegava para os meus alunos e dizia que aquilo era revoltante. Nós vivíamos num país rico, nós não precisávamos disso. E hoje, essa realidade voltou. Então, a gente percebe que isso era levar esse deputado a ficar indignado. Dessa situação econômica que nós vivemos, o povo passando fome, as pessoas não terem o que comer, não ter assistência médica, não terem... Então, isso é na educação, a educação de qualidade. Ontem mesmo, nós vimos, eles estão tentando hoje tirar o que ainda tinha de bom, que é a universidade pública, a escola pública, lutar pela qualidade de ensino, ao invés de estar ali lutando por tudo isso. Nós estavam ontem discutindo a questão de uma PEC para você hoje transformar uma universidade privada.
Então, assim, o que a gente ainda tem ainda de bom para nossos jovens de chegar, lutar, ter o direito de poder estudar, ingressar numa universidade, porque a gente sabe que a educação é transformadora. A educação que nos transforma. Eu só cheguei onde cheguei porque eu tive a oportunidade também de estudar em escolas públicas, de ter o direito, porque se eu tivesse que pagar uma escola, eu não teria estudado. Então, eu fui arrimo de família. Minha mãe, eu sou filha de pais separados. Minha mãe foi mãe solo. A minha mãe, ela nos criou dentro, né, com a máquina de costura. Então, assim, e que eu tenho muito orgulho, sabe, da minha mãe, por ter lutado. E eu falo assim que eu sou essa mulher forte porque eu tive uma mãe forte também, como eu vi você também, professora. E a gente fica muito triste de saber que as pessoas banalizam a vida das pessoas para poder galgar em cima da miséria da nossa população, em cima da miséria da nossa gente, em cima das misérias das mulheres. Então, nós não podemos aceitar isso. Então, eu quero que você sinta que você tem uma parceira aqui, que seja solidária com o teu sofrimento, tá? É por isso que eu quero ouvir mais mulheres, para a gente ser solidárias. Nós vamos começar, para sentir que esse movimento será um movimento de mulheres lutando pelas nossas causas, e a gente mostrar para que nós não somos fraca não, nós somos muito fortes, nós somos determinadas. Nós precisamos estar de braços dados nessa luta. Essa luta é constante. E eu mesmo hoje aposentada, e eu falei assim, não, eu tenho algo a contribuir. Eu não posso ficar assistindo tudo isso acontecer à minha volta e não poder fazer nada. Por isso que eu estou assim, lutando, e hoje eu criei esse novo olhar desse programa, esse olhar para poder as mulheres estarem compartilhando, socializando esses sentimentos, para que a gente possa lutarmos juntas. É necessário essa unidade, né? Eu quero agradecer, professora Priscila, eu quero que você coloque seus agradecimentos finais nessa nossa entrevista e dizer que esse é um pouquinho da nossa, desse debate que a gente tem que levar para as outras mulheres. E eu quero que vocês, mulheres, compartilhem desse momento e se interagem e venham somar conosco, mulheres de luta. Bom, eu que agradeço. Eu quero pedir a bênção dos meus mais velhos, dos meus iguais, dos meus mais novos. Quero agradecer a todos os meus companheiros do Movimento Negro, do NEABI, Estamira Gomes de Souza. Agradecer aos movimentos de mulheres que têm prestado solidariedade, à Comissão de Igualdade Racial, de Estudos Jurídicos e Direitos Humanos da OAB. E lhe agradecer pessoalmente, particularmente. Fui recebida com muita atenção, muito carinho. Sua casa é um privilégio. É muito importante ter o seu apoio, desejar sucesso no seu trabalho e seguimos na luta. Racistas não passarão, fascistas não passarão. Homens não calam mais mulheres, racistas não calam mais os negros. Nós temos consciência do nosso direito de estar onde estamos. Continuaremos na luta pela construção de um mundo mais justo, de uma sociedade onde todos os seres têm o direito de bem viver. Nós não queremos sobreviver, nós queremos bem viver na plenitude dos direitos que deve ser aplicado a todos, sem exceção, sem distinção de raça, de gênero e de classe. Muito obrigada, dona Nilma. Eu que agradeço. E nós só vamos vencer o racismo, vencer esses preconceitos, se nós estivermos de mãos dadas. Ninguém pode nos calar. E nesse momento, com essa união de todas nós seremos juntas, somos mais. Precisamos estar unidas, sim. Nós estamos no século XXI. É inconcebível a gente aceitar tanta discriminação, tanta penalidade em cima das mulheres. E eu hoje, aposentada,
mas com bastante maturidade, com bastante vontade de lutarmos, ser a voz de tanto sofrimento que nossas mulheres têm vivido. Mais uma vez, obrigada, doutora Priscila, por compartilhar conosco esse momento teu. E é essa mulher de luta que é você, e eu quero que você se orgulhe disso. E eu quero ser essa voz. Por isso que eu abri esse espaço e eu quero compartilhar com você, mulher. Compartilhe, venha somar conosco. Juntas somos mais. Meu nome é Neuma de Moraes, carinhosamente Dona Neuma. Obrigada.